Pessoal, iniciaremos mais uma aula de ciências do 8º ano. Para essa aula, nós trataremos do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele integra e coordena diversas funções e ações do corpo humano, e vamos ver isso a seguir. O sistema nervoso humano integra todos os estímulos recebidos pelo corpo e também coordena suas funções e suas ações. A unidade estrutural e funcional do sistema nervoso é o neurônio, que é a célula nervosa, que é altamente especializada na transmissão e na integração das mensagens, que são os estímulos recebidos do ambiente. Informações captadas por órgãos do sentido, como luz, que formam imagem ou um som, ou por mecanismos internos do corpo, como o aumento e a concentração de gás carbônico no sangue, estimulam os neurônios, que produzem impulsos nervosos que acionam órgãos do sistema nervoso capazes de elaborar respostas a esses estímulos. Então, os neurônios, eles são de 3 tipos principais. Vamos ver agora. Então, o primeiro tipo de neurônio é o neurônio sensitivo, que ele leva as informações dos órgãos dos sentidos, como os olhos, orelhas, língua, pele e nariz, até o sistema nervoso central. Outro tipo de neurônio é o neurônio motor. Esses neurônios motores, eles levam as mensagens de ação, como sentar, correr, pular, do sistema nervoso central até as glândulas e os músculos. Já os neurônios associativos, eles ligam os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Então, nessa imagem, a gente pode ver imagens de neurônios, tá, em funcionamento. Os neurônios, eles se comunicam transmitindo impulsos nervosos e acionam as respostas ou levam informações ao encéfalo. Existem espaços microscópicos entre suas terminações, tá? Então, os neurônios, eles trabalham de maneira coordenada para integrar os estímulos do ambiente e também responder a esses estímulos. A coordenação nervosa tem início sempre após a percepção dos estímulos e seguindo para o sistema nervoso e deste para os órgãos que executam as respostas. De forma simples, o sistema nervoso pode ser dividido em 2 partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal ou espinal. Essas estruturas são compostas de bilhões de neurônios e também de outras células, constituindo centros de coordenação nervosa. Então, observem a imagem. Isso é um esquema do encéfalo em corte, mostrando no detalhe aqui, que está no círculo, o tronco encefálico e as 3 meninges. Não podem ser visualizadas individualmente, nesse esquema aí que foi montado. Então, observa mais uma vez, cerebelo, medula espinhal, as meninges e o cérebro. O encéfalo é a maior estrutura de integração e também de controle do sistema nervoso. Ele é protegido pelos ossos do crânio e por 3 membranas sobrepostas, que são chamadas de meninges. Entre as meninges circula o líquido cerebrospinal ou líquor, que protege o tecido nervoso. Os órgãos componentes do encéfalo são o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo e divide-se em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Em uma pessoa adulta, a massa cerebral tem aproximadamente 1.200 gramas, que equivale a 1,2 kg. No cérebro, distingue-se 2 partes, a mais externa, que é denominada córtex cerebral, e a mais interna, que é a medula cerebral. O córtex cerebral é formado pela substância cinzenta, que consiste basicamente no conjunto de corpos celulares dos neurônios.
Essa área do cérebro é responsável pela memória, pela inteligência e pela consciência. Já a medula cerebral é responsável, é formada por uma substância branca, tá? A gente observa aqui na imagem, que é constituída por axônios que conectam neurônios localizados em regiões diferentes do corpo. Além de centralizar as ações conscientes, o cérebro recebe e também processa as informações enviadas pelos sentidos, como, por exemplo, a visão, a audição, o tato, a gustação e o olfato. O cérebro também coordena os movimentos voluntários, como o caminhar, o falar, o pegar objetos, e ele é o centro da memória, da inteligência, da linguagem, da criatividade e de outras atividades intelectuais. O hipotálamo é uma área do cérebro encarregada de coordenar órgãos internos e também atividades de manutenção do corpo, como o controle da temperatura corporal e da quantidade de materiais no sangue, como glicose e gás carbônico. O hipotálamo também regula ingestão de alimentos por meio das sensações de fome e de ansiedade e a ingestão de líquidos pela sensação de sede, além de estar associados aos sentimentos de raiva e de prazer e a sensação de dor. Já o cerebelo está situado na parte posterior sobre o cérebro e atrás do tronco encefálico, onde ele está localizado. Ó. Então, aqui tem o tronco encefálico, aqui ele está atrás. Então, visualizem na imagem. E assim como o cérebro, ele também apresenta dois hemisférios, constituídos de substância cinzenta na sua superfície e uma substância branca no interior. Além de ajudar a coordenar movimentos dos músculos, o cerebelo atua no controle do equilíbrio e da postura do corpo. Vamos ao tronco encefálico. O tronco encefálico, nele são elaboradas as ordens para a realização de atividades vitais e involuntárias, como o controle dos batimentos cardíacos, a respiração, a deglutição, que é o ato de engolir, a tosse, o vômito e também o espirro. Sua porção mais inferior está ligada à medula espinhal. A medula espinhal, ou espinal, é um órgão de tecido nervoso alojado na coluna vertebral. As vértebras são ossos que envolvem a medula, proporcionando estabilidade e proteção contra choques mecânicos. Em um adulto, a medula espinal está aproximadamente a uma espessura de um dedo mínimo. Na medula, a substância cinzenta ocupa a parte interna e a substância branca a parte externa. Então, observem na imagem. Ao longo da medula, partem nervos que estão dispostos em pares. No total, são 31 pares de nervos conectados a ela. A medula espinal exerce duas funções principais: servir de via de conexão entre os nervos e o encéfalo e também elaborar respostas simples e rápidas para determinados estímulos, geralmente relacionados a situações de emergência, como afastar a mão de uma superfície quente. Lesões na medula podem produzir paralisia e também perda da sensibilidade em muitos órgãos, desde os pés até a cabeça. Dependendo da altura da lesão, isso pode ocorrer ou interromper a comunicação entre o encéfalo e os nervos provenientes dos órgãos que estão abaixo dela, então provocando lesões que algumas vezes são irreversíveis. O sistema nervoso periférico abrange todas as partes do corpo humano. E para facilitar o estudo, costuma-se dividir em sistema nervoso periférico voluntário e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico, chamado por SNP, é constituído por nervos e gânglios nervosos, e sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Os nervos são um conjunto de dendritos e axônios que levam mensagens dos órgãos receptores para o sistema nervoso central ou do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Eles se ramificam e se espalham por todo o corpo. Os nervos que estão ligados ao encéfalo são chamados de nervos cranianos.
E os nervos ligados à medula espinal são chamados de nervos espinais ou nervos raquidianos. As pessoas possuem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Os nervos cranianos, eles são responsáveis pelo fluxo e impulsos nervosos entre o encéfalo, órgãos dos sentidos e músculos, principalmente na região na cabeça. Já os nervos espinais, eles relacionam a medula espinal aos músculos e células de diversas partes do corpo. Os gânglios nervosos são pequenas dilatações que contêm corpos celulares de neurônios presentes em determinados nervos. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver a estrutura de um nervo. Então, aqui, ó, aumentando esse nervo aqui. Então, como ele é por dentro? Então, a estrutura tem aqui o nervo, o extrato mielínico, o axônio, conjunto de axônios e dendritos, tá? E aqui tem vasos sanguíneos. Essa é uma estrutura de um nervo em um corte, tá? Geralmente, essas estruturas que a gente precisa conhecer por dentro são feitos cortes, tá? Transversais ou longitudinais, dependendo do órgão, para que a gente observe por dentro como eles se apresentam, tá? Todas as suas estruturas e funções. Vamos ver agora o sistema nervoso periférico voluntário, que também é chamado de sistema somático. Ele atua por meio de conjunto de nervos que chegam aos músculos estriados esqueléticos do corpo. E são esses os músculos que realizam os movimentos voluntários, como mexer, movimentar braços, pernas, dedos, tronco, face. Já o sistema nervoso periférico autônomo são uma rede de nervos que regulam os órgãos internos, como os intestinos, as glândulas, o coração, os rins, a musculatura associada a eles, cujo funcionamento é involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade. O sistema nervoso autônomo simpático garante respostas a situações de emergência e de estresse. Então, estamos falando do sistema nervoso periférico simpático. Já o sistema nervoso periférico parasimpático, ele normaliza o funcionamento dos órgãos internos quando cessa a situação de perigo. Portanto, esse sistema coordena as atividades dos órgãos nas situações de rotina. Então, observemos a imagem. Então, aqui mostra, ó, do cérebro saindo essa diversa ramificação de nervos que eles atuam em todas as partes do corpo, levando para nós a autonomia, a sensibilidade do movimento, da temperatura e das outras sensações, tá? Assim como alguns sentidos. Então, aqui tá mostrando uma pessoa tocando piano, tá? O ser humano ele possui diversos neurônios e nervos e apresenta um encéfalo volumoso. Assim, são possíveis tarefas complexas que exigem muita coordenação ao mesmo tempo, em que o corpo mantém diversas outras atividades, como respirar, filtrar o sangue, etc. Então, tudo isso graças a essa diversa rede aí de nervos, tá? Que saem do cérebro, que saem da medula espinhal, tá? E conseguem, vejam aqui, ó, que descem para as pernas, que conseguem dar ao ser humano autonomia para realizar muitas funções ao mesmo tempo. Os sistemas simpático e parasimpático, eles coordenam ações antagônicas, quer dizer, situações ou ações contrárias, opostas. Observe algumas dessas ações nesse esquema. Por exemplo, o sistema simpático, ele contrai a pupila. Já o parasimpático, ele contrai a pupila. Já o sistema simpático, ele dilata a pupila. Aqui, estimula a salivação, acelera os batimentos cardíacos, diminui os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, o outro relaxa os brônquios, estimula o estômago e o pâncreas, inibe o estômago e o pâncreas. Então, ele tem o sistema nervoso
parasimpático e o simpático, uma ação completa a outra, de acordo com a necessidade, tá? São determinados a ação dele de acordo com a necessidade. Estimula a vesícula biliar, estimula a liberação de glicose, aumenta o peristaltismo, que é o movimento provocado pelo intestino, diminui o peristaltismo, estimula a produção de adrenalina, contrai a bexiga urinária, relaxa a bexiga urinária, promove a ereção, promove a ejaculação. Então, aqui tem várias funções, tá? Que o sistema simpático e parasimpático produzem, e vocês vão poder ver isso na imagem melhor no livro, tá? Então, aqui é muito importante identificar essas relações antagônicas ou ações antagônicas dos dois sistemas nervosos. O parasimpático, periférico autônomo, parasimpático e o simpático. Atenção às perguntas. Imagine que você está andando na rua e toma um susto com uma buzina repentina. Qual parte do sistema nervoso é responsável por essa ação? Então, de acordo com o que nós vimos, vocês vão identificar qual é o sistema nervoso, qual parte do sistema nervoso é responsável. Depois de sofrer um acidente de moto, uma pessoa deixou de sentir as pernas. Por que isso pode ter acontecido? Então, responda essas duas perguntas. Então, a gente vai agora para a próxima parte do tema, no próximo vídeo.